Docência Entre Linhas. O podcast Docência Entre Linhas foi criado a partir de atividades colaborativas desenvolvidas em 2023 por licenciandos em Letras da Universidade Regional de Blumenau, FURB, de Blumenau, e da Universidade Estadual Paulista, Unesp, de São José do Rio Preto. As professoras doutoras Adriana Fischer, da FURB, e Luciane Tenani, da Unesp, orientaram seus alunos a realizarem atividades em equipe, com o objetivo de proporcionar intercâmbio acadêmico, no âmbito do projeto que tem por título principal Letramentos Acadêmicos Científicos para a formação de professores e pesquisadores globalizados em educação científica, e como subtítulo, podcasts, TED Talks e o enfrentamento da desinformação. Esse projeto, sediado na Unesp, integra um projeto mais amplo em desenvolvimento por grupos de professores e pesquisadores da Unesp, USP e Unicamp. O projeto, que tem financiamento da FAPESP, é intitulado Aprendizes Universitários em Práticas Contemporâneas de Letramento Acadêmico Científico na Formação de Professores de Ensino Básico e de Pesquisadores Globalizados. Os alunos das duas universidades parceiras trabalharam em 4 grupos ao longo de um semestre letivo. Todos pesquisaram sobre os temas propostos e fizeram entrevistas com professores acerca de experiências didáticas relativas a esses temas. Em equipe, os licenciandos criaram um roteiro escrito, gravaram os áudios e propuseram a sonorização de cada episódio. Portanto, cada episódio é resultado de um processo de aprendizagem colaborativa, de modo que linhas foram escritas em parcerias entre os licenciandos. Continue conosco para conhecer esse processo. Ouça este episódio para aprender mais sobre Variando o ensino de gramática. Ei, você, já parou para pensar em como aprendeu gramática na escola? Talvez uma outra memória ganhe espaço agora e você resgate as correções feitas pelo professor, retomando pensamentos de que a forma como você falava e escrevia era considerada errada, e o certo era ditado como a boa linguagem, conforme apontavam os livros, manuais e dicionários. Bem, sim. Geralmente os professores podem adotar concepções muito normativas, que privilegiam o ensino prescritivo da língua portuguesa. Mas você sabe o que esses termos e conceituações significam e como eles afetam o processo de ensino e aprendizagem? Olá pessoal, eu sou Isabela Poloni, da Universidade Estadual Paulista, Unesp. E eu sou a Lara Eichstätt, da Universidade Regional de Blumenau. Bem, antes de começarmos o programa especial de hoje, nós queremos recepcionar vocês, nossos ouvintes, com boas-vindas cheias de entusiasmo ao podcast Docência Entre Linhas. O episódio Variando o Ensino de Gramática tem provocante objetivo de fazer você mergulhar pelas abordagens gramaticais adotadas por vários professores de língua portuguesa na educação básica, assim como as consequências dessas propostas no processo de formação dos alunos. Para complementar a discussão, nós trazemos a alternativa do ensino de línguas baseada em práticas reflexivas. E reservamos um espaço para os depoimentos de professores entrevistados. São riquíssimas narrativas. E os recortes, em particular, são oportunidades para tornar mais acessível e aproximado essa relação entre as palavras e as vivências. Bem, antes de tudo, devemos entender que há diferentes tipos de gramática. Por exemplo, a normativa, a descritiva e a internalizada. O professor Círio Pocente nos oferece um ótimo minicurso que explica quais são os tipos de gramática. Você encontra o link na postagem do episódio. A gramática adotada pelas escolas de educação básica é muitas vezes a normativa. Isso quer dizer que os professores escolhem uma norma e prescrevem o seu uso. E todas as manifestações que não estejam de acordo com esta norma são consideradas desvios. Bem, e quando falamos em variantes linguísticas, estamos nos referindo a diferentes formas de se dizer a mesma coisa. Porém, as formas de dizer que se desviam dos padrões de prestígio são mal vistas.
Como o ensino de norma padrão é mais trabalhado nas aulas, será que as variantes têm espaço na escola? E por que esse tipo de ensino foi escolhido? Vamos entender. De acordo com Carlos Alberto Faraco, em seu livro Norma Culta Brasileira, Desatando Alguns Nós, a norma padrão surge do esforço de padronização da língua. Ela é muito prestigiada e homogênea, pois representa um uso da escrita por um grupo de escritores prestigiados socialmente. Você encontra as referências da obra de Faraco na postagem do episódio. Percebemos então que a norma culta considera apenas uma variante, aquela usada por um grupo muito pequeno e seleto de falantes da língua portuguesa. Todas as particularidades e regras da norma padrão estão reunidas e prescritas na gramática normativa. Andréia de Assis, Liz Silva e Eliana Luchetti, na sua pesquisa apresentada no 15º Congresso Nacional de Linguística e Filologia em 2014, apontaram que o ensino normativo pela escola ajuda a cristalizar preconceitos sociais e linguísticos ao homogeneizar a língua e condenar as variantes que não estão de acordo com a norma. As referências completas estão na postagem do episódio. Além disso, indicamos a leitura do artigo das docentes da UFSC, Edair Gursky e Zete Coelho, a variação linguística e o ensino de gramática, que expõe que a escola ensina a gramática de forma engessada e guia esse ensino a partir das concepções de certo e errado. Já a professora blumenauense Beatriz Duve, com a sua trajetória de 28 anos de experiência, nos oferece registros bastante importantes, que foram obtidos a partir da entrevista guiada por mim mesma. A sua fala complementa muito bem o que as autoras Gursky e Coelho apresentaram no artigo. No caso, a entrevistada diz que o ensino da gramática normativa, sem a devida contextualização, representa algo confuso e difícil para os alunos, porque isso vira apenas uma memorização das regras, sem o emprego de qualquer sentido. Como o ensino normativo prescreve as convenções da língua por um grupo específico de usuários, ele considera que as variantes dos alunos são desvios simplesmente porque não seguem suas próprias regras. Se o aluno consegue se comunicar antes da escola, como será que ele se sente ao ser imposto a um português que avalia sua comunicação como inválida e errada? Pois é, os alunos que chegam à escola falando "nós cheguemos" passam por tanta reprovação que provavelmente ficam desmotivados e frustrados. É necessário cultivar o respeito e a valorização das particularidades linguísticas culturais no espaço escolar. Aproveitando esse espaço, o livro sobre sociolinguística e educação Nós Cheguemos na Escola e Agora, da autora Estela Maris Bortoni Ricardo, aborda muito bem esse tema. Fica a dica de leitura. Então, justamente aqui neste episódio do podcast, trazemos uma alternativa ao ensino normativo. Essa alternativa não exclui as variantes linguísticas no processo de ensino e aprendizagem de gramática e sempre indica a importância de sair da decoreba de regras. O linguista Calen Gomes, em colaboração com outros professores da Universidade Estadual da Paraíba, publicou um artigo em 2015, que ressalta a importância dos professores em contextualizar a gramática para o aluno. Segundo os autores, a língua está em constante mudança, e, portanto, seu ensino deve se adequar a essas mudanças. A gramática, nesse olhar, situa o uso do português em contextos específicos, sem deixar as variantes linguísticas de fora. Eu entrevistei a professora Viviane Gianotto, que trabalhou na rede pública de São Paulo durante 26 anos e que hoje atua como coordenadora de gestão pedagógica geral em uma escola de ensino integral no interior do estado. Ela fez questão de ressaltar que o ensino de gramática vinculado aos gêneros textuais é fundamental para essa contextualização. Em relação à minha prática em sala de aula, eu utilizo como base o texto, através do texto, o entendimento dele, o funcionamento da língua dentro do próprio texto, e quando falo em texto, eu aproveito também vários gêneros textuais para proporcionar ao aluno esse contato, Então, em relação às características do texto, funcionamento da língua dentro daquele gênero textual, então, para que o aluno tenha esse contato e possa ter esse entendimento do funcionamento da língua. Fica claro assim que a variante prestigiada pela gramática é mais comum em certas situações de comunicação, e aprender essa variante é essencial para o aluno se adaptar em contextos mais formais, assim como interagir e ser participante ativo nelas. A professora Larissa Benedini, do Instituto Federal de São Paulo, campus Catanduva, foi entrevistada pela aluna da Unesp, Isabela Rosconi, e forneceu um depoimento muito bom sobre o motivo de se ensinar a norma padrão na sala de aula, especialmente nas turmas de ensino médio, seu público-alvo. Já nas atividades escritas, eu procuro sim cobrar a norma culta, padrão, ou seja, que eles escrevam de acordo com as regras gramaticais,
principalmente, né, na redação, na prática de texto, porque inclusive é, né, um critério de correção dos vestibulares, né, dos exames, Enem, enfim, Unesp, todos, que se escreva, né, de acordo com a modalidade culta padrão, né, da língua portuguesa. E no mês de abril ainda, a acadêmica da FURB, Bruna Ebert, entrevistou uma professora da região de Timbó, Santa Catarina. A entrevistada responde que quando o tema é diversidade linguística, não há espaço para julgamentos. Questão do dialeto, então eu explico para eles também que não é algo errado, que na realidade faz parte, né, da cultura brasileira e da evolução da língua, porque a língua ela não é morta. Então isso eu trabalho com eles. Mas a gente não pode confundir dialeto e gírias com falar errado. Os professores, dessa forma, devem ensinar a norma padrão como uma alternativa a ser utilizada em contextos específicos. Isso mesmo! Ela não deve substituir a maneira como os alunos já falam e escrevem, ou seja, suas variantes. Mas esse ensino deve acontecer como um complemento, uma alternativa ao que eles já sabem sobre a língua, de maneira a expandir seus conhecimentos, e não reduzi-los para as capacidades de manifestação do nosso português. Bem, vamos aproveitar e recapitular o que aprendemos no episódio de hoje? Vimos que a tendência da escola é ensinar a gramática da norma padrão, um conceito fundamentado e reproduzido a partir de um ideal de perfeição da língua, e com o propósito de reduzir o espaço ou excluir as outras possibilidades de expressão existentes. E não é só isso, pois o ensino também é normativo, o que significa que as regras são prescritas. Ah, e detalhe, qualquer desvio à regra é considerado um erro, ou algo até mais grave. O aluno, então, aprende um português completamente diferente na escola, como se fosse uma nova língua. E esse processo é muito frustrante, porque impõe para ele esse novo português e as noções de certo e errado à sua variante. Assim, nós falamos sobre uma abordagem alternativa de práticas reflexivas nas aulas de português. Este é um ensino que não substitui as variantes já usadas pelos alunos. Essa abordagem não é baseada em valores de certo e errado, e considera a norma padrão como uma opção que pode ser usada em contextos específicos. Exato! Saber usar e quando usar a variante prestigiada é essencial e o professor deve deixar isso claro aos alunos. Então, para finalizar, em retomada ao título do podcast de hoje, sabemos que na sala de aula há muitos desafios quanto ao ensino da gramática. Essa problemática precisa de atenção, merece o incentivo às reflexões para que nós, falantes do português, possamos reconhecer a heterogeneidade da nossa língua materna e a importância em aprender mais sobre a diversidade de falas. É isso, não é mesmo? E complementando, no que diz respeito ao conhecimento das variações linguísticas, a escola precisa ser orientada para uma pedagogia culturalmente sensível, que nos dê possibilidades de acolher as diferenças culturais e sociolinguísticas dos alunos, na garantia de formar pessoas reflexivas e sensíveis ao tema. Para saber mais sobre heterogeneidade, inclusão e esse olhar sensível para o português, não deixe de conferir as publicações sobre a língua falada, dos autores Marcos Banho e Stella Maris Bortoni Ricardo, cujas referências estão disponíveis na descrição do episódio. Esperamos que as falas de hoje tenham propiciado oportunidades para a formação de novas ideias e o despertar de um interesse renovado pelo ensino da gramática. Ah, e o mais importante, que vocês tenham gostado de nos ouvir e que isso seja motivo para outros retornos ao nosso canal, não é mesmo? Galera, o episódio de hoje acaba por aqui. Eu sou Lara Aiste, do curso de Letras da FURB em Blumenau, Santa Catarina. Eu sou Isabela Poloni, do curso de Letras da Unesp de São José do Rio Preto. E você ouviu o episódio Variando o Ensino de Gramática do podcast Docência Entre Linhas. Agradecemos pela sua audiência e até a próxima. Nós agradecemos aos professores entrevistados pelos nossos licenciandos que generosamente compartilharam suas experiências e conhecimentos sobre a atuação docente. Ao Rômulo Borim, responsável pela edição, sonorização e publicação dos episódios deste podcast. Mande sua avaliação dos episódios para nossos e-mails. Para a Adriana Fischer, no e-mail adrfischer@furb.br. Para Luciane Tenani, no e-mail luciane.tenani@unesp.br. Obrigada por ter ficado conosco. Apoio FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Realização: Labfon, Laboratório de Fonética, e Bilce, Unesp. Docência Entre Linhas.